A parte 6, ou a parte que nós podemos chamar de X, porque é a parte central do Evangelho. Aqui nós temos uma seção de discurso de Jesus. É o discurso das parábolas, sermão em parábolas. Jesus anuncia o reino através de parábolas. A parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo e outras parábolas. Então, se lá no Sermão da Montanha Jesus ensina como entrar, como deve ser o procedimento para entrar e participar do reino, aqui ele anuncia o que é o reino, ou quem é o reino. Nós podemos entender que o reino é ele próprio, né? Através de parábolas, Jesus anuncia o mistério do reino de Deus, para que as pessoas contemplem e possam entrar, adentrar, contemplar o mistério do reino de Deus. A parte seguinte, a parte 7, ou a sétima parte, dos capítulos 13 ao 53, capítulo 13, versículo 53, até o capítulo 17, versículo 27. Nós temos aí a acolhida de Jesus pelos discípulos. Se antes, lá naquela sessão anterior, a sessão 5, ou a sessão Israel rejeita Jesus, aqui nessa sessão os discípulos acolhem Jesus. Há uma correspondência entre essas duas partes, né? Há uma correspondência. Por isso nós podemos chamar essa sessão 7 de sessão linha, que corresponde à sessão que é a rejeição de Israel. A parte seguinte é a parte 8ª, nós podemos chamar essa parte de linha. Por quê? Porque é o sermão da comunidade ou sermão para a comunidade. Capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 18, versículo 35. O capítulo 18 inteiro, então, é o sermão, a parte não é narrativa, é parte de discurso, né? Jesus fala para a sua comunidade. Essa parte nós chamamos de linha porque ela corresponde exatamente àquela quarta parte anterior, né? Lá do capítulo 9 até o capítulo 10, chamado Sermão Missionário. Lá Jesus ofereceu o sermão, o discurso da missão. Envia os discípulos, envia os apóstolos, envia a comunidade. Aqui, nessa parte que nós chamamos de linha, é um sermão para formar a comunidade. Como deve ser o comportamento, a vida em comunidade. Essa comunidade que é enviada em missão, mas também tem uma vida interior, não é? Ali está diversos ensinamentos, diversos mandamentos de Jesus para as pessoas viverem em comunidade, viverem em igreja. A parte seguinte é a parte 9, que nós podemos chamar de selinha. É uma parte narrativa. Aqui nós temos do capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 23, versículo 39. Aqui também o título seria Autoridade e Discípulo de Jesus. E discípulos de Jesus, autoridade e discipulado. Aqui nessa seção narrativa tem diversos enfrentamentos. Várias autoridades, vários grupos de autoridades dos judeus vêm armar para Jesus, querem colocar Jesus à prova. Então, essa parte que nós chamamos aqui, então pode ser de selinha, porque ela corresponde exatamente àquela terceira parte anterior, lá do início do Evangelho. Autoridade e discípulo. Lá Jesus faz diversas curas, né? Com autoridade Jesus faz diversas curas. E começa a aparecer os primeiros seguidores. Discipulado, autoridade e discipulado. Aqui, nessa nona parte, que chamamos de selinha, autoridade e discípulo, diversos enfrentamentos. Enquanto alguns enfrentam Jesus, Jesus rebate com autoridade e acaba vencendo com grandes argumentos todas as provocações e armadilhas que aquelas autoridades propõem ou fazem a Jesus. E consegue outros discípulos, outros aderem a Jesus também.
Há várias cenas de vocação, de discipulado aí também nessa parte, a nona parte. Chegamos à parte 10ª, que nós podemos chamar de Belinha. Nessa parte nós temos o sermão escatológico, o sermão que fala a respeito das coisas do fim, de quando vier Jesus na sua glória. Capítulo 24, versículo 1 até o capítulo 25, versículo 46. É o sermão escatológico. E podemos chamar também de vinda do reino. Se lá no Sermão da Montanha, que era aquela segunda parte, a letra B, seção B, era um discurso, o Sermão da Montanha, e ali Jesus indica o caminho para entrar no reino, aqui Jesus começa a falar, ou fala a respeito da vinda do reino definitivamente, quando ele vier em sua glória. Lembram da parábola do juízo final, que está no capítulo 25, versículos 31 ou 33 até o versículo 46? Quando o Filho do Homem aparecer em sua glória, separará os cabritos das ovelhas, colocará as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, e será o juízo, e faz uma série de perguntas, né? E Jesus diz: vocês estão sendo colocados à direita como ovelhas porque eu estive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e etc. E diz para os que foram colocados à esquerda, os cabritos: vocês estão aí porque eu estava com fome, não me deste de comer, estava com sede, não me deste de beber, e etc. Então temos a 10ª parte, o sermão escatológico, a vinda do reino, capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus. É letra B, linha, fazendo uma correspondência então lá com o Sermão da Montanha, que é a seção B. E por fim, a 11ª parte, nós chamamos de A linha, capítulos 26, versículo 1 a 28, 20. Capítulo 26 inteiro, 27 e 28. Aqui nós temos a narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Se lá na primeira parte, logo no início do Evangelho, lembram? Na letra A, lá nós temos o nascimento e o início da atividade de Jesus. Aqui nós temos a morte, que corresponde ao nascimento, né? E a ressurreição também, que corresponde ao nascimento, que é um renascimento, né? E um reinício. Um reinício como? No reinício da pregação, uma continuação da pregação do anúncio do Evangelho. Agora é a vez dos discípulos entrarem em ação, por assim dizer, e começarem ou continuarem a obra de Jesus depois da sua morte e ressurreição. Temos assim então uma correspondência dessa última parte, a linha, com a primeira parte A. Início, nascimento, início da atividade pública de Jesus, aqui o fim da atividade pública de Jesus, sua morte e ressurreição, um renascimento, entre aspas, um reinício. Veja que o Evangelho é todo estruturado assim com essas correspondências, né? A primeira parte, A, corresponde à última parte, a linha. A segunda parte, que é uma narrativa, que é um discurso, Sermão da Montanha, corresponde também ao discurso Belinha, que é o sermão escatológico, a vinda do reino, lá no Sermão da Montanha, como entrar no reino. A terceira parte, né, autoridade e discipulado, é uma narrativa das coisas de Jesus, corresponde também a Celinha, autoridade e discipulado de Jesus, lá no capítulo 19, versículo 23. Depois, D, seção do discurso missionário, correspondendo à seção de linha, 18, capítulo 18 inteiro, sermão para a comunidade, sermão da comunidade. Depois temos a rejeição de Israel, a seção E, e a acolhida dos discípulos, pelos discípulos, seção E', capítulo 13, versículo 53 até 17, 27. E o central, o ponto central do Evangelho, o anúncio do reino
através de parábolas, por meio da pregação através de parábolas. Assim, nós vamos ver então, de maneira assim muito geral, como que o evangelista estruturou toda a sua narrativa da vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição. Um outro momento, posteriormente, se Deus quiser, vou fazer outro vídeo, nós vamos falando parte por parte dessa aqui e as suas correspondências também, tá ok? Veja, uma parte corresponde à outra. Se a gente lê dessa forma, tá? A nossa leitura, creio que será muito mais proveitosa, será muito mais profunda, sabendo como que o evangelista armou, expôs a sua narrativa, como que ela está disposta aqui na sua forma final. Já disse, posteriormente, em vídeos seguintes, se Deus quiser, quero falar de cada parte dessa aqui, desdobrar um pouquinho mais cada parte dessa aqui, e também, depois disso, outros vídeos sobre o autor, onde ele estava, onde estava a sua comunidade, para quem que ele escreveu, para qual comunidade ele escreveu, quem eram os seus leitores, qual era a mentalidade dele, qual era a mentalidade ou a visão de mundo dele e dos seus destinatários, qual era a circunstância, quais eram os problemas, quais eram as alegrias, qual era a finalidade, por fim, dele escrever essa narrativa. Para que ele escreveu a sua narrativa da vida de Jesus, entre outras questões também introdutórias que nós podemos abordar, se Deus quiser. Nós podemos e queremos abordar, se Deus quiser. Convido a você, então, a acompanhar comigo, a ficar aí nessa expectativa, aproveitar, se você gostou desse vídeo, fazer uma leitura acompanhando esse vídeo, né? Através desse vídeo você vai lendo parte por parte dessas partes que a gente acabou de frisar aqui, tá ok? Fique em paz, Deus te ajude, Deus te abençoe, muito boa leitura do Evangelho, tá? Não basta só ouvir, é muito importante que a gente ouça o Evangelho, a pregação na missa, a leitura do Evangelho durante a missa ou a celebração da palavra, mas é importante também que a gente faça uma leitura pessoal, faça uma leitura também em pequenos grupos, quem sabe reunir 2, 3 pessoas, o casal o casal casado ou o casal de namorados, e fazer uma leitura, né, assim, parte por parte do Evangelho, ou uma leitura contínua, uma leitura continuada, uma leitura orante também, levando em conta esses elementos que a gente vai apresentando aqui, tá ok? Peço também, se você está gostando desses vídeos, já se inscreveu aqui nesse nosso canal, dá aí o seu like, né, para fazer que esse canal possa crescer no sentido de poder alcançar um número maior de pessoas também. Isso é divulgar o reino, isso é também anunciar o reino. Se você não está vendo esse vídeo e gostou, por favor também se inscreva aí, me faça esse favor, colabore comigo e vamos juntos nessa obra do anúncio do reino de Deus, do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho, que é uma parte da Escritura, que é a Escritura, também se torna também uma Escritura viva, uma palavra viva e viva na nossa vida. Portanto, por favor, dê o seu like, faça aí a sua inscrição, tá? Deus te abençoe, um abraço forte, fique em paz.